Oi, hoje a gente mergulha no capítulo 15 do Evangelho de Mateus e olha, a coisa já começa assim, com uma tensão no ar, né? Uns líderes religiosos de Jerusalém chegam para Jesus e questionam por que os discípulos dele não lavam as mãos antes de comer, quebrando a tradição. E é interessante como Jesus reage, né? Ele não entra direto na defesa, mas ele vira o jogo, pergunta para eles: por que vocês, por causa da tradição de vocês, acabam quebrando um mandamento de Deus? Tipo, honra teu pai e tua mãe? Exato. Ele toca num ponto bem específico. Ele aponta que eles invalidam a palavra de Deus com essa tradição. Como? Permitindo que alguém diga que seus bens são corbã, dedicados a Deus. Ah, o Corban. Isso. E com isso a pessoa se sentia desobrigada de ajudar os pais financeiramente, sabe? Quer dizer, usavam a tradição para fugir de um mandamento claro. Entendi. Uma brecha, então. Basicamente. E aí Jesus estabelece esse contraste muito forte. Mandamento divino versus tradição humana. Ele não mede palavras, chama eles de hipócritas. Cita até Isaías, né? Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O culto fica vazio se for só seguir regra humana. E aí vem um momento, acho que bem radical para a época. Jesus chama a multidão e fala algo que devia soar chocante. Que o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, porque vem do coração. Nossa, isso muda tudo, né? Tira o foco total daquela pureza ritual, externa, que era tão enfatizada, e leva para uma questão de pureza moral, ética, o que está dentro da pessoa. Os discípulos não entenderam de cara, né? Não, precisou Jesus explicar. Ele diz, olha, o que entra pela boca, a comida, segue um caminho físico, é processado, eliminado. Normal. Mas o que sai da boca, isso sim revela o interior. Maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade, roubo, falso testemunho, calúnia, isso nasce no coração e é isso que realmente contamina a pessoa, no sentido espiritual e moral. Comer sem lavar as mãos, perto disso é secundário. Faz todo sentido. Aí a narrativa dá uma virada geográfica e temática bem forte, né? Jesus vai para a região de Tiro e Sidom, território gentil, fora de Israel. Exatamente. E lá, ele encontra uma mulher cananeia, uma estrangeira, que vem desesperada. A filha dela tá possuída, atormentada, e ela implora pela ajuda de Jesus. E a primeira resposta de Jesus parece meio dura, né? Ele fala que foi enviado só para as ovelhas perdidas de Israel. Sim, ele usa aquela metáfora, né? Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É uma fala que soa excludente num primeiro momento. Mas a resposta da mulher é incrível. É notável. Ela não se ofende, ela pega a metáfora e vira o jogo com humildade e inteligência. Ela diz, sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quer dizer, ela aceita a posição dela, mas insiste na misericórdia. Que persistência! E essa fé dela? Impressiona Jesus profundamente. Ele elogia, mulher, grande é a tua fé. E na mesma hora, a filha dela é curada. É um momento muito poderoso. Mostra que a fé genuína, ela não tem fronteira, né? Pode vir de onde menos se espera. Exatamente. E conecta com o início do capítulo, né? Aquele contraste com a rigidez de alguns líderes religiosos, aqui uma estrangeira demonstra uma fé que move Jesus. O foco é a fé dela, não a origem. Depois dessa passagem marcante, Jesus volta para Galiléia. Ele sobe num monte perto do mar e as multidões vêm até ele, trazem todo tipo de gente precisando de cura. Sim, a descrição é vívida. Mudos falando, aleijados curados, coxos andando, cegos vendo, uma demonstração massiva do poder e da compaixão dele. E o povo fica maravilhado, glorificando o Deus de Israel. É um cenário de muita esperança, né? Muita. E a compaixão de Jesus não para por aí. Ele olha para aquela multidão toda e percebe que eles estão com ele há 3 dias, num lugar meio isolado e não têm o que comer.
Ele se preocupa de verdade com o bem-estar físico deles. É verdade. Ele fala que não quer mandar ninguém embora com fome para não desmaiarem no caminho. E isso leva a outro milagre. Segundo o milagre da multiplicação de pães e peixes registrado em Mateus. Com só 7 pães e alguns peixinhos, ele alimenta uma multidão, 4.000 homens, fora as mulheres e crianças. E o mais impressionante, talvez, é que depois de todo mundo comer e ficar satisfeito, ainda sobram 7 cestos cheios. Uma abundância que vem da compaixão. Então, se a gente junta tudo o que aconteceu nesse capítulo, dá para tirar umas lições bem claras, né? Com certeza. Quais você destacaria? Bom, primeiro, essa questão da pureza. Fica muito claro que o que importa mesmo é o coração, a intenção. Muito mais do que o ritual externo, como lavar as mãos. Perfeito. A pureza verdadeira é interna. Segundo, a fé. A história da mulher cananeia é uau. Mostra que a fé autêntica pode surgir em qualquer lugar, em qualquer pessoa, e que ela rompe barreiras. Uma fé persistente e humilde que alcança o coração de Deus. E o terceiro ponto? A compaixão de Jesus, não só nas curas espirituais e físicas, mas também na preocupação com as necessidades básicas, como a fome da multidão. É uma compaixão integral. Exatamente. O capítulo 15, então, é um confronto direto com tradições que se esvaziaram do seu propósito original. Ele nos chama de volta para a essência da lei divina: amor, misericórdia e essa pureza que vem de dentro. E isso deixa a gente pensando, né? Sim. Como é que a gente lida com as nossas próprias práticas, nossas tradições, sejam elas religiosas, culturais? Será que elas refletem esses princípios de compaixão, de integridade? O que na nossa vida hoje define de verdade a pureza e a devoção? É uma pergunta importante para a gente carregar.